Ciao, tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aí no Brasil. Sim, é um canal que fala da Juventus, você ouviu direito. Se você não conhece, já coloca aquele like e espalhe para os seus amigos que existe um canal que fala da Juventus no Brasil. Isso é muito importante, porque de repente, do mesmo jeito que você aí do outro lado ficou conhecendo da existência de um canal que fala da Juventus, e aí você tem com quem trocar ideias, os seus amigos, colegas que também souberem que existe esse canal que fala da Juventus, certamente vão ficar muito felizes e vão poder acompanhar aqui os vídeos do Finestra. E se você for inscrito, fique aí calmo, tranquilo, porque nessa próxima temporada haverão mais sorteios de produtos oficiais e da camisa oficial da Juventus em dezembro. Hoje, dia 25 de julho, tá? Ainda estamos quase chegando aí para abrir as portas do mercado e hoje eu vou falar aí de 4 assuntos: Vlahovic, Gatti, Douglas Luiz e do nosso glorioso Colomani. Vou começar o vídeo apenas fazendo um esclarecimento. Alguém me perguntou aí alguns dias atrás se tem alguma coisa a ver eu com a página aí do Brasil, do perfil Juventus Brasil, que é uma página do Facebook. Não, o Juventus Brasil é um perfil, tá, da rede social Facebook, e eu não tenho nada a ver com o Juventus Brasil. O Finestra Bianconera é um canal independente que não tem absolutamente nada a ver com o Juventus Brasil. Apenas, numa ocasião, o pessoal do Juventus Brasil entrou em contato, quis fazer uma espécie de parceria e pediu autorização para deixar o link do canal disponível na página deles. Eu aceitei, eu topei, afinal de contas é uma página voltada a vocês, torcedores do Brasil, então o importante é que a gente fale da Juventus fora da Itália, né? Esse é o intuito principal, mas o Finestra é uma coisa e o Juventus Brasil é outra coisa, é totalmente independente, não tem nada a ver um com o outro. Isso precisa ficar muito claro. Bom, esclarecimento feito e respondida a pergunta aí, começo o vídeo falando do Colomani. Algumas pessoas me perguntaram também sobre o Colomani, que é uma situação que nesse momento está, vamos usar um termo, né? Está um pouco bloqueada a situação, né? Não foi uma negociação que está interrompida. A Juventus e o Paris Saint-Germain continuam conversando, tentando encontrar um acordo definitivo. Lembrando que o time francês quer a obrigação de compra e a Juventus não. O Colomani, por sua vez, bate os pés, literalmente, porque quer continuar em Turim. Essa novela vai se estender um pouco, vai até o final de agosto, podem ter certeza disso, mas existe um otimismo de todos os lados, do lado da Juve, do lado do Colomani e até do lado do Paris Saint-Germain, que está na dele. Se ele não negociar, o Paris não precisa negociar o Colomani, ou seja, não é uma perda de negócio caso ele volte para lá. Então eles estão de boa. Já o Colomani e a Juventus têm a mesma linha de raciocínio. Então, ao contrário do Conceição, que já chegou, já está definitivo, o Colomani ainda precisa, essa situação ainda precisa se desblocar, como a gente fala aqui na Itália. Mas a Juventus não desistiu e nem o Colomani desistiu dessa parceria, dessa continuidade, né, de ambas as partes de fazerem parte daí da próxima temporada, tanto um como o outro. Então fiquem tranquilos que o Colomani está um pouco mais difícil, está um pouco mais complicado do que era no início, mas a negociação continua, tá? Só foi uma travada momentânea, não é um jogador descartado, portanto. O Gatti vocês viram aí no último vídeo que eu gravei, eu não comentei, porque foi logo depois, saiu o anúncio da renovação até 2030, não ia fazer um vídeo de 10 minutos para falar disso, mas a gente pode comentar aqui rapidamente o que eu penso. O Gatti é um bom jogador, e só isso, é apenas um bom jogador. Eu sempre elogiei ele,
mas não é nível Chiellini, por enquanto, muito menos Cannavaro, isso falando de Juventus, né? Bom, não vou falar do Scirea, não vou falar do Maldini, mas é um zagueiro que eu particularmente gosto, é um jogador que está identificado com o clube e acho importante a Juventus dar essa moral para o rapaz até 2030. Claro que não pode depender só do Gatti. Eu falei e tenho dito para vocês que a Juventus, independente se o Alberto Costa ficasse ou não, que ela vai atrás de mais um zagueiro, por causa que a gente não pode só ficar com os que tem, né? Independente também da volta do brasiliano Bremer. Então é isso. A minha opinião é que o Gatti deveria ficar. Foi uma boa renovação. Eu digo o tempo, né? Até 2030. Acho que ele tem potencial para crescer como zagueiro dentro do clube. Acho. E acho que ele pode conseguir isso justamente tendo mais tempo de estrada e mais tempo de oportunidade de atuar no time da Juventus. Lembrando que, às vezes, um jogador que é bom, ele cresce se estiver ao lado de bons jogadores. E quando o jogador é bom e tem do lado jogadores medíocres, ele afunda junto com os medíocres. Isso é básico no futebol. Capítulo Vlahovic, eu ouvi por cima, tá? E eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo, né, de não acreditar em tudo que sai por aí, de que parece que o empresário do cidadão quer fazer um acordo amigável com a Juventus de rescisão de contrato. Muito bem, ou seja, em poucas palavras, sairia grátis, sairia de graça. O Milan tá ali, o Milan não desistiu. Quando eu falo Milan, é o Allegri, tá? Não desistiu do Vlahovic. E existe aí essa notícia, vamos pegar entre aspas, tá? Porque eu não tive tempo nem de ir atrás disso. Eu particularmente não acredito, mas diz aí que o procurador dele quer fazer uma rescisão amigável para ele sair da Juventus. Muito bem. E eu vejo algumas pessoas comentando que o Vlahovic tem razão em bater o pé, tem razão em confrontar a Juventus contra o muro. Eu, sinceramente, gostaria de entender o raciocínio desses torcedores, porque o que eu vejo muitas vezes, até falando de futebol brasileiro e dos torcedores dos times do Brasil, quando surge um jogador que se comporta do jeito que o Vlahovic está se comportando agora, o discurso é outro. A gente ouve as pessoas dizer, mas nenhum jogador é maior que a instituição. Não quer ir? Não está satisfeito? Vai embora. Por que com a Juventus ele tem razão? Gostaria de entender a coerência de certos torcedores, né? Se eles têm algum problema na cabeça ou se realmente eles fazem isso porque são mal amados. O Vlahovic está sendo muito cretino, para não falar outra coisa, com a Juventus, independentemente. E olha que passaram vários treinadores por lá. Não é uma questão pessoal de um treinador ou outro. Teve problema com o Allegri, teve problema com o Motta, está tendo problema com o Tudor. O problema, quando acontece isso, o problema é o jogador e não o treinador. E eu vou terminar o vídeo com a cereja do bolo. Para quem acha que eu vou aqui gritar, espernear, fazer escândalo, apontar o dedo pro senhor Douglas Luiz, não vou fazer nada disso. Quem acompanha o canal sabe, há muito tempo, desde o início da contratação dele, eu fiquei com o pé atrás, né? Não pelo futebol dele, ele jogou bem na Inglaterra. Eu também não tinha muita informação na época, eu perguntei até para alguns inscritos, perguntei para alguns amigos meus que não tem nada a ver com o canal. Não, ele é um bom jogador, é o quê? Acho que a Juventus fez uma grande aquisição. Mas a minha preocupação era o extracampo, era a indisciplina. Muito bem, ontem a representação da Juventus, vocês já devem ter visto, e claro que o Douglas Luiz não foi. Ele não se reapresentou com o grupo. E aí a gente precisa falar umas coisas importantes. Eu vi muita gente aqui na Itália, e principalmente no Brasil, dizendo, não, mas eu entendo o Douglas Luiz. Ele tem razão, ele está sendo pouco aproveitado. Ele não teve oportunidade, fez 2, 3 jogos, ele tem que mesmo se mostrar contrário e não se apresentar. Alto lá. Existe a palavra profissionalismo. Se o jogador vai atuar ou não é uma outra história. A obrigação do seu Douglas Luiz era ter se apresentado ontem junto com os demais jogadores. Por exemplo, o George Weah, que está indo para a França, está indo para o Marseille. Ele sabe, ele está indo fora da Juventus, né? Sabe que não vai ficar no clube. No entanto, o Weah, o que fez o Weah? Se apresentou. Isso chama-se profissionalismo.
dele tá chateado com a Juventus porque não foi aproveitado, a gente entende. Todo jogador quer jogar, mas ele tem que ser profissional. Vamos inverter a situação. Eu sou a Juventus, tá? Porque senão fica muito fácil. Eu sou a Juventus, você é o Douglas Luiz. Deixa eu ver aqui, você fez 3 jogos na temporada? Não, eu não vou pagar o salário. Você não está jogando? Por que eu tenho que te pagar? Ou seja, eu, Juventus, estaria sendo antiprofissional. O cara não está jogando, eu não vou pagar. Isso não é profissionalismo. Tem que pagar jogando ou não, porque está no contrato. E, para quem não sabe, mesmo jogando pouco, o Douglas Luiz está recebendo o salário. Então, faltou profissionalismo para esse cidadão, tá? Que pegou muito mal aqueles que defendiam ele aqui na Itália. Estou falando torcedor brasileiro não, italiano. Ontem giraram a metralhadora verbal contra ele, pela falta de profissionalismo. E muitos aqui, eu estou passando para vocês a ideia dos torcedores aqui da Juventus. Muitos aqui ficaram decepcionados com a atitude dele. Eu não, eu já esperava isso. Mas muitos aqui ficaram decepcionados e querem ele mais longe da Juventus o mais rápido possível. Então, assim, mostrou quem ele é, falta de profissionalismo, e eu termino fazendo um questionamento. Mas o Mota boicotou ele. Tá bom, mas o Mota saiu, entrou o Tudor, não estou entrando aqui no mérito se são treinadores bons, porque não são, principalmente o Mota. Não vou entrar nesse mérito, se são treinadores bons ou não. Mas quando o problema... Acabei de falar do Vlahovic. Se o Mota afastou o Douglas Luiz e agora o Tudor afasta o Douglas Luiz, uma razão existe, ou não? Ou será que não? Ou será que a culpa é só do treinador? Vai saber se por algum problema indisciplinar do dia a dia que a gente não sabe, o Tudor falou, não vou contar com você. E aí eu vejo gente que comenta sempre aquela história, sem conhecimento de causa, sem conhecer o dia a dia do clube, dizer, mas ele está sendo injustiçado porque ele não é aproveitado. Mas a pergunta é o porquê não está sendo aproveitado? O que acontece no extracampo? O que acontece no dia a dia? E repito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não está sendo aproveitado? Ele está insatisfeito? A gente entende. Mas tem que se apresentar com o grupo, com os demais jogadores. Porque senão ele acaba perdendo até a razão. Porque ele dá um motivo do quanto ele é antiprofissional. Esse cara jamais deveria ter vindo para a Juventus, tá? Jamais. E tá aí o tempo, é o senhor da razão, para quem acha que eu estava pegando no pé dele, por que ele não se apresentou? Enfim, like no Finestra Bianconera, nos vemos sempre Forza Juve. Fino alla fine, e tem uma bandeirinha do Napoli lá em cima, não sei se vocês estão vendo, ó. Azar deles, né? Eu gravo o vídeo debaixo da casa deles. Nos vemos e qualquer informação, tá, de mercado que seja contundente, a gente volta, tá bom? Boa sexta-feira a todos e sempre Forza Juve. Fino alla fine. Tchau.